Olá, quero agradecer a SBOT, a comissão organizadora, todos os ortopedistas que estão aqui conosco. É uma honra, um prazer estar aqui para palestrar. E essa aula sobre complicações das intervenções de dor. Coloquei um pouco uma literaturas, já dou aula sobre esse tema desde 2008 e analiso muito essas complicações que são difíceis de você estudar porque elas são poucamente relatadas. Né? E são pouco relatadas por questões de medo de processo jurídico, né? Questões de privacidade, e quando elas são relatadas para databases diferentes. Então, é importante conhecer a literatura, é importante a gente saber que esse tema, é importante o conhecimento da anatomia fluoroscópica, diferente, que a gente não está vendo tecido, né? A gente não está com o campo aberto. Então, é importante você ter essa ideia da anatomia fluoroscópica, diferente da anatomia real, né? 6 coisas importantes você saber, coisas relacionadas ao paciente, as suas próprias limitações, as limitações do seu time, ao equipamento, medicações e cada procedimento. Exame físico, importante saber se existe alguma alteração da coagulação inerente a pacientes com púrpura, hemofilia, imunocomprometidos, pacientes com dor cardiovascular ou valvular, medicações, pacientes que façam uso de esteroides, anticoagulantes, antibióticos, alergia a iodo, você tem que alterar o seu contraste, alergia a esteroides, alergia a determinados anestésicos locais. A revisão de sistema, saber se a paciente é grávida ou não, está grávida ou não. Na nossa clínica, toda paciente do período fértil recebe um exame, né, urinário de gravidez, compressão espinhal, revisão da ressonância, coagulopatias, parte social e o exame físico. Médico, como eu falei, é importante saber a anatomia fluoroscópica, ok? E o padrão de fluxo do contraste. Isso vai fazer muito diferente. E saber esperar e saber quais são as possíveis complicações para que você possa evitá-las. Em relação ao seu time, nós temos sempre um board, né, um quadro, em que a gente coloca o nome do paciente, a data de nascimento, o procedimento, mas mais importante, a gente bota em garrafais altas ou em vermelho, qual lado? Se é o lado esquerdo, lado direito ou bilateral. O segundo mais importante, o uso ou não de anticoagulantes. Deu uma aula sobre isso também, importante para procedimentos de intervenção. Pacientes diabéticos ou não, eu estou tomando medicação, porque a maioria dos pacientes estão em jejum, presença de febre ou jejum. Então, essas são pequenas coisas que a gente sempre coloca no nosso board, que ajuda a gente, durante o procedimento, a saber e evitar complicações. Monitorização standard, que a gente utiliza. Anticoagulação, tema controverso, vou dar uma aula sobre isso. Hematomas peridurais. E importância, por quê? Porque 55% desses pacientes estavam tomando anticoagulantes. Até muitos pacientes estavam usando antidepressivos à base de serotonina, e isso altera a coagulação, e quando você associa anti-inflamatórios com o antidepressivo, isso pode gerar um problema muito grande, primeiro que você vai fazer um procedimento de alto risco. Então, vamos lá. Em relação aos procedimentos específicos, injeção peridural. As contraindicações absolutas a gente já conhece, né? Você não vai injetar no local onde tem uma estenose espinhal severa, você não vai fazer fluoroscopia para paciente que estiver grávida, pacientes anticoagulados. Mas, em relação a certas complicações, a mais comum de todas é a punção dural, que ocorre de 0,5% a 5% dos casos em mãos mais experientes, você vai chegar quase a tender a zero, né? E quando você está no começo da sua familiaridade com o procedimento, com a agulha, em torno de 5%. As complicações seriam uma complicação física e uma complicação vascular. Vascular, hematoma peridural, a gente já discutiu, e a física, né, levando a cefaleia pós-punção, hematoma subdural, ou até mesmo injúria direta à medula espinhal ou neural.
e também uma anestesia espinhal. Então, se houve uma injeção dural, evite o uso de anestésico local, porque isso pode levar a uma anestesia espinhal completa, o paciente vai ter que ficar na clínica, ou até, se for cervical, o paciente para de respirar, né? Então, para bloqueio epidural cervical, é importante saber que o tamanho do espaço é muito pequeno, ok? No espaço cervical superior, pode chegar a 1 a 2 milímetros, ok? O outro cuidado é em relação à aderência entre o ligamento amarelo e a dura, que ocorre 34% das vezes acima do nível de C5. Há também a falta de fusão do ligamento amarelo, né, ligamento flavum, na parte mediana, à medida que você vai subindo, ou seja, paciente C5, C6, 74% das vezes não houve fusão. Então, por isso que a gente preconiza sempre entrar C7T1, né, C7T1 ou abaixo. Então, essa injeção está sendo feita em T1, T2, e olha o spread lá do contraste. Então, o importante é sedação mínima, entrar sempre midline, ancorar a sua mão nas costas do paciente, na pele do paciente, entrar abaixo de C7T1, porque você tem uma certa mais segurança, né? Você pode ou não usar catéter, eu usava muito catéter, hoje eu uso menos catéter, por questões de evitar trauma ao plexo venoso epidural, o uso de imagem fluoroscópica, a AP lateral, minimizar o número de volume, você não precisa usar 3, 4 mililitros, apenas 2 mililitros já é o suficiente, você vai ver o spread muito bem feito, e injetar sobre live fluoroscopy. Né? Falamos sobre punção dural. A dor de cabeça vai ocorrer de 10% a 75%, depende muito do quê? Sexo do paciente, é mais prevalente em mulheres, pacientes jovens, idade, body habits, pacientes mais magros vão ter mais tendência a ter dor de cabeça, o bevel da agulha, o modo da agulha e o calibre da agulha. Então, o blood patch é uma terapia muito bem feita, uma terapia muito eficaz, né, que o primeiro blood patch em torno de 75% de alívio. Você pode fazer, inclusive, profilático. Então, você está fazendo um eletrodo, um trial, e fez punção dural, você vai lá no final do procedimento e faz o blood patch naquela região e vai evitar muito bem a dor cefaleia pós-RAC. Outros procedimentos, outras complicações, inclusive eu coloquei aqui as referências para que vocês possam ir, mais importante que eu citar complicação, as referências estão todas aí. Então, hematomas subdurais, intracranial espinhal, hematoma epidural, abscesso epidural, aracnoidite. Então, foi fazer a peridural, fez punção da dura, não injeta o esteroide, principalmente se for um esteroide particulado. Isso vai levar a aracnoidite, né, meningite com dor. Outros, lesão da medula espinhal em pacientes altamente sedados. Isso aí é um mantra dentro da anestesiologia. Você vai fazer esses procedimentos onde, acima de L1, fazer o procedimento com uma sedação leve, ok? Outros problemas, pneumoencéfalo, embolismo arterial, paralisia, lipomatose epidural, que ocorre muito com injeção de esteroides. Todas as referências estão ali para caso vocês queiram analisar mais cada complicação. Vamos lá para epidural transforaminal. As mesmas complicações da epidural interlaminar, além disso, acima da artéria de Adam-Kiewicz, né, que seria acima anterior da medula espinhal, e a penetração dentro da artéria vertebral quando você está fazendo procedimento cervical ou torácico. Por quê? A artéria de Adam-Kiewicz, ela parte do lado esquerdo, a maior parte das vezes, entre T6 e L3. E ela supre a oxigenação, né, a vascularização da parte anterior da medula espinhal, 2/3 da medula espinhal. Então, se você injetar esteroide particular, você pode causar um espasmo da artéria, causando isquemia e paralisia. Então, como isso pode acontecer? Porque a aspiração
você não consegue esperar, não é fidedigna, ok? E ocorre em torno de 12%, às vezes 20% das vezes, o uptake intravascular. Então, o importante é você injetar o contraste sobre anestesia, sobre fluoroscopia live. Em termos de técnica, existem 4 principais técnicas: a subpedicular, a supraneural, a retroneural e a infrapedicular. A mais comum seria a subpedicular, mas é a que mais tem uptake vascular, ok? Hoje, a preconização é a infraneural, procurando o triângulo de Cabin. Então, esse é a supraneural, a subpedicular, naquele triângulo superior, e a injeção no triângulo inferior, que é mais segura. Tá? Então, a anatomia fluoroscópica. É importante que quando você avance a agulha com a fluoroscopia lateral. O spread, né? o padrão de fluxo do contraste na subpedicular, totalmente diferente da técnica infra, e o padrão também de spread do contraste é diferente. Olha aí, múltiplas formas de contraste na injeção infraneural. Então, o que acontece com a transforaminal? Você vai injetar o contraste com fluoroscopia live. O contraste não ficou na imagem, vai ter que reajustar a agulha e reinjetar. Se você está fazendo a técnica infraneural, avançou demais, entrou dentro do disco, você vai ter que recuar, injetar o contraste. Você não vai querer injetar o contraste, fazer um discograma, você não vai estar fazendo uma transforaminal pedrual. Arterial, não injete, e inclusive nós recomendamos o uso de esteroides não particulados para o transforaminal. Hoje, a maior parte de nossos casos são feitos apenas com não particulado, ou seja, dexametasona. Se for subaracnoide, né, aborto o procedure, você vai fazer um nível diferente e não usar anestésico local. E se você colocar agulha ou na spinal cord ou no o paciente que tiver sob sedação mínima, ele vai te avisar, ele vai dizer: ô, doutor, estou sentindo uma parestesia na minha perna ou nas minhas costas. Ele vai te avisar e você vai parar e vai reajustar a agulha. Então, usar anestésicos locais que não tenham preservativos, lidocaína, esteroide não particulado. Trigger point injections. O mais importante de complicações seria pneumotórax, quando você está fazendo na parte torácica. Facetários, várias complicações, inclusive convulsões, quando você injeta dentro da artéria vertebral, pneumotórax, ou trauma spinal cord, né? Seria o spread de contrast. É importante saber que o medial branch block, né? O bloqueio do ramo medial é muito mais seguro do que a injeção intraarticular. Radiofrequência, como a gente já sabe, riscos de lesão da medula espinhal, lesão do nervo, mas os mais comuns é o quê? Queimação da pele, quando o seu time coloca a pad, né, na pele, mas não está bem colocado, então toda a parte elétrica passa por uma área pequena, queimando a pele. Lesão motora. Bloqueio do gânglio estrelado, várias complicações, né? Uma área muito vascularizada, dentro de discites, convulsões, infecção, porque o esôfago está ali. Se você analisar, o esôfago está bem ali do lado, essa uma técnica do lado esquerdo, uma visão oblíqua, né? Se você for muito anterior, você vai transfixar o esôfago. Então, você tem que ficar na parte posterior, na base do processo uncinado, ok? E usando sempre um extension tubing e um volume baixo. Quais outras complicações? Acho que é importante. Quando você faz do lado direito. Do lado direito, você vai inibir a inervação do nó sinoatrial. Você pode levar a bradicardia. E um bloqueio estrelado do lado esquerdo pode levar a uma redução da ejeção de fração, porque a inervação simpática do ventrículo esquerdo é feita do lado esquerdo. Então, são duas coisas que... Isso aí é board questions, ok?
Complicação de discografia, mais importante é discites, né? Dano do disco, então é importante usar agulhas menores. Foi provado já que a colocação de antibiótico dentro do contraste reduz em quase zero o nível de infecção. Claro que a técnica é importante. Na discografia cervical, assim como no gânglio estrelado, perfurar o esôfago, né? Então, é importante sempre fazer um approach do lado direito, ok? De forma oblíqua, para evitar o esôfago e evitar os nervos na parte posterior. Tá? Vertebroplastia, vocês conhecem muito bem todas as complicações, pneumotórax, embolismo pulmonar, colocação de cimento dentro do que vai passar para a parte vascular e vai ser, né, vai para o pulmão, até cerebral. Então, importante, o histórico e o exame físico de todos os pacientes, revisão da imagem antes de você fazer o procedimento, as contraindicações daquele procedimento. Importante você discutir com o paciente as possíveis complicações e riscos, isso é importantíssimo. A sua técnica, né? E você treinar sempre com uma pessoa mais experimental, antes de fazer o procedimento sozinho, né? Conhecimento da regional e da fluoroscopia e o padrão de contraste. Um abraço, tudo de bom, fica à disposição de vocês. Tchau, tchau.